Fala, meninos e meninas! Como é que vocês estão? Terceirão 2020. Que saudades de vocês! De verdade, galera. Tô louco para entrar em sala de novo, ver vocês, tá? Estamos aqui trabalhando para oferecer para vocês tudo de bom, tudo de melhor que a gente pode conseguir para vocês, mas que bate uma saudade, bate. Beleza? Mas mesmo nesse tempo aí de coronavírus, essa preocupação toda, que é uma preocupação que nós temos que ter mesmo, tá? Fiquem em casa, protejam aí seus pais, seus avós principalmente, tá, galerinha? Mas nós temos que continuar a vida, nós temos que continuar estudando, tá? Com certeza aí no final do ano nós vamos ter alguns obstáculos a mais para enfrentar, como o Enem, como o PAS e etc. Por isso a gente não pode ficar parado não, beleza? Então, nós vamos começar aí com nossas videoaulas de biologia e hoje eu vou começar com a introdução à citologia. Primeira coisa, já deixar aqui para vocês, eu mandei um material na semana passada de exercícios, uma lista de exercícios. Após essa aula de hoje, vocês podem resolver as questões 1, 2, 3 e 11, tá ok? Podem resolver essas questões, beleza? Não precisa me enviar o gabarito, a resolução delas agora, tá? É a conscientização de vocês. Quem tem que fazer, galerinha, são vocês. Eu confio em vocês, beleza? Então, 1, 2, 3 e 11, ok? Mas vamos lá então. Galerinha, hoje a gente vai começar um assunto que na verdade vocês já viram no primeiro ano, chamado citologia, tá? E hoje eu vou começar com uma introdução à citologia, definindo e diferenciando os tipos de células. Bem, quando a gente fala de célula, na verdade a gente tem que a célula é a menor unidade morfofuncional de um ser vivo, tá? Cuidado aí que tem uma observação muito importante para a gente fazer. Quando eu falo menor unidade morfofuncional, não vamos confundir com a menor unidade. Porque menor ainda do que a célula, eu vou ter aí átomos, moléculas, etc. Beleza? Que na verdade a célula é um conjunto de moléculas. Beleza? A gente vai ver isso mais para frente em bioquímica. Agora, quando eu falo de célula, eu falo que é a menor unidade morfofuncional de um ser vivo. Ou seja, todo e qualquer ser vivo, ele é constituído por células. Beleza? Já os organismos, eles podem ser classificados aí em relação ao número de células, em relação à sua organização. Pô, Marcão, como assim? Em relação ao número de células, eu tenho os indivíduos chamados unicelulares e os indivíduos chamados multicelulares. O indivíduo chamado unicelular é aquele que é formado por apenas uma única célula. Por exemplo, bactérias lá do reino Monera. Aqueles indivíduos que o professor Igor já trabalhou com vocês aí, são indivíduos unicelulares, eles são constituídos por apenas uma única célula. E os multicelulares, Marcão? Os multicelulares são organismos que têm várias células e têm a capacidade de formar tecido. Cuidado, eu deixei bem claro aqui para vocês que é a capacidade de formar tecidos, tá? Não necessariamente eles vão formar. Por exemplo, no reino animal, quando a gente fala aí de filo porífero, tá? O filo porífero, eles são animais multicelulares, ou seja, eles são formados por várias células, mas se a gente lembrar, eles não têm tecidos nenhum, eles não têm tecido nenhum. Ou seja, os poríferos, como a própria esponja do mar, todas as funções fisiológicas deles, digestão, circulação, etc., é feito por difusão, porque eles não têm um aparelho específico, tá? Eles não têm um tecido específico para isso, mas eles são multicelulares. Beleza? Tranquilo? E quanto à organização, eu tenho os indivíduos denominados procariontes e eucariontes. Qual que é a diferença básica entre eles? Procariontes são organismos que não possuem a carioteca. A carioteca é aquela membrana que vai revestir, que vai delimitar o núcleo. Então, por exemplo, bactérias têm núcleo? Tem núcleo, mas elas não têm a carioteca. Então, são chamados de organismos procariontes, beleza? Agora, todos os demais reinos, fungo, protistas, animal, vegetal, são indivíduos eucariontes. Eles têm, tá, a carioteca, a membrana que reveste o núcleo, beleza? Agora, quando a gente fala de todo ser vivo é formado por célula, na verdade, essa é a premissa básica da teoria celular. A teoria celular, que foi proposta aí por Schneider e Schwann, eles propõem, primeiro, que todos os seres vivos são formados por células. Segundo, as células são as unidades funcionais fisiológicas dos seres vivos, ou seja, a partir das células que eu vou formar tecidos, órgãos, sistemas que são responsáveis pelas funções, pela fisiologia do ser vivo. Beleza? E uma célula só vai surgir de outra célula pré-existente. Aí a gente entra no debate, inclusive, de origem da vida. Lembra que eu falei com vocês já em sala que a teoria hoje diz que todos os seres vivos provavelmente vieram de uma única célula.
que era provavelmente uma bactéria, tá? Por quê? Porque toda célula só consegue surgir de outra célula pré-existente. Isso, inclusive, é a hipótese da biogênese, que Pasteur comprovou lá definitivamente. Estão lembrados disso aí? Mas, Marcão, se todo ser vivo é formado por célula, a pergunta que eu tenho para fazer é, e os vírus? Cara, esses vírus aqui, tá? Eles são organismos acelulares. E aí, justamente por conta da teoria celular, fica aquela questão. Então, eles são seres vivos? Na verdade, galerinha, os vírus podem ser considerados seres vivos ou não. Bom, se eu falo que eles são organismos acelulares, a partir disso aí eu já falo que eles são organismos não seres vivos, porque segundo a premissa da teoria celular, todo ser vivo é formado por célula. Agora, eu posso considerar vírus como ser vivo? Posso. Por quê? Porque embora eles sejam acelulares, eles são organismos que têm uma capacidade de metabolismo próprio, tá? Metabolismo próprio não. Eles têm a capacidade de metabolismo, embora não seja próprio. Eles têm material genético, DNA e RNA, e eles são capazes de sofrer mutação. Vide aí o que está acontecendo com o coronavírus, né? O vírus original do coronavírus, que é o SARS-1, na verdade, sofreu uma mutação e deu origem ao que nós estamos aí vendo hoje, que é o SARS-2. E dentre esses SARS-2, nós já temos mutações virais aí dentro, tá, deste micro-organismo. Então, os vírus, eles podem ser considerados seres vivos? Podem. Por quê? Porque eles têm material genético, capacidade de sofrer metabolismo, e têm mutação e têm metabolismo. Ah, eles não são seres vivos. Correta a resposta, porque eles são acelulares. Belezinha? Então, galera, na verdade, o que nós temos são esses dois tipos de células aqui, ó. Eucarióticas e procarióticas. Acompanha aqui comigo. Olha a diferença. Eucarióticas, eu vou ter a membrana que reveste o núcleo, chamado de carioteca. Nos procariontes, o núcleo ele está espalhado, ele está disperso. Eu não tenho essa membrana aqui, chamada carioteca. Beleza? Bom, e aí como a gente falou, né, que toda célula surge de outra célula pré-existente, só para a gente lembrar aqui, ó, aqui é um universal, tá? Um ancestral universal para todos. A partir desse indivíduo aqui, que presume-se que tivesse sido uma bactéria, surgiram todos os outros seres vivos aqui, desde os organismos unicelulares procariontes, aí os organismos eucariontes unicelulares, até os organismos multicelulares eucariontes. Beleza? Isso só comprova que toda célula surge de outra célula pré-existente. Galerinha, bom, só para a gente começar a encerrar aqui a nossa aula, a nossa apresentação, vamos aí só esclarecer mais uma vez a diferença entre procariontes e eucariontes. Então, procarionte, todos são unicelulares, eucariontes, uni ou multicelulares. Procariontes, membrana de membrana plasmática, eucarioto, presença de membrana plasmática. Procarioto, ausência de carioteca e ausência de organelas membranosas. O eucarioto ele vai ter essas duas estruturas. Relembrando, Marcão, o que é a carioteca? É a membrana que reveste, que delimita o núcleo. Só eucariotos têm isso. Marcão, organelas membranosas são organelas revestidas pela membrana plasmática. Beleza? Galera, só um detalhe aqui que a gente vai ver na próxima aula. Bactérias que são procariotos têm ribossomos. Se eu acabo de falar que nos procariotos são organismos caracterizados pela ausência de organelas membranosas, e se eu falo que o procarioto tem ribossomos, então eu só posso chegar a uma conclusão. Ribossomos não são organelas membranosas. E aí eu vou deixar para a próxima aula isso aí para vocês. Beleza? Galerinha, isso nós terminamos aí. Eu deixo aí uma tabelinha para vocês, tá? Das diferenças entre procariotos, eucariontes, animal e vegetal, ok? E com isso vocês estão aptos a fazer os exercícios 1, 2, 3 e 11 da lista que eu enviei para vocês, citologia, tá ok? Galera, qualquer dúvida estou aqui, podem procurar, tá? Tamo junto nessa aí e nós vamos até o fim aí, beleza? Valeu, galera, abraço!